Hello English Students! Bem-vindos a mais uma videoaula com o Teacher Dilo. Eu sou o Teacher Dilo e hoje eu vou te ensinar como utilizar o futuro, como utilizar o verbo auxiliar will para formar frases no futuro em inglês. Lembrando que essa videoaula é a aula que eu envio para os meus alunos particulares. Então, se você é meu aluno particular, não se preocupe em entender tudo hoje. Não se preocupe em entender tudo nessa aula. Mas é muito importante que você tome notas, que você copie as formas afirmativas, negativas, interrogativas, que eu vou trazer como exemplo aqui. Mas, se você não entender aqui, não se preocupe, porque durante a aula particular comigo, a gente vai revisar esse conteúdo, vai fazer exercícios extras e no finalzinho da aula sempre tem uma atividade oral, porque você sabe que nas minhas aulas eu gosto sempre de trabalhar a conversação. Se você ainda não é meu aluno e você quer ter aulas de inglês comigo, eu vou deixar passando o meu WhatsApp aqui na tela e você pode entrar em contato comigo para saber quanto custa as minhas aulas, como é a minha metodologia, qual é a minha abordagem e muito mais, certo? Então chega de enrolação e vamos aprender como utilizar o futuro com o verbo auxiliar will. A primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente está formando uma frase no futuro com o verbo auxiliar will é qual é a função que ele vai ter, né? Qual vai ser o uso dessa estrutura. Então, para a gente utilizar o will, a gente vai estar falando de quê? A gente vai estar falando de planos e previsões. Então, aqui, ó, plans and predictions. Planos e previsões, a gente vai utilizar o futuro com o will, porque também existe o futuro com o to be going to, mas esse é um assunto para a próxima aula. Hoje a gente vai focar só no futuro com will, ok? Vamos ver então a primeira frase. I will visit Paris next year. I will visit Paris next year. Eu vou visitar Paris ano que vem. Vamos ver a estrutura dessa frase, então? O que eu tenho aqui? Eu tenho o meu verbo auxiliar will, que vai indicar o futuro. Tenho o meu verbo principal, que é visit. E eu tenho também uma pecinha-chave muito importante quando a gente fala de futuro com will, que é essa parte aqui, que indica quando que a ação vai acontecer. Então eu tenho aqui next year, ano que vem. Uma coisa que a gente precisa saber é que o will, ele é um verbo auxiliar. Lembra do do, que também é um verbo auxiliar lá do presente, que não tem tradução na frase? Ele apenas indica o tempo verbal em que a frase está ocorrendo. Então, o will também não vai ter tradução. O will é um verbo auxiliar, é um verbo que auxilia a gente a colocar a frase no tempo verbal certo, porque eu posso dizer simplesmente, eu visitarei Paris next year. Eu visitarei Paris no ano que vem, no próximo ano. Vamos ver um outro exemplo de prediction, um outro exemplo de previsão. Aqui a gente tem a frase It will rain tomorrow. It will rain tomorrow. Essa frase quer dizer o quê? Vai chover amanhã ou choverá amanhã. O verbo principal é o verbo rain, né? To rain, que pode ser a chuva, mas pode ser também chover. It will rain tomorrow. Vai chover amanhã. O que indica então que minha frase está no futuro? Mais uma vez, meu verbo auxiliar, will, indicando que esse verbo aqui está no futuro. E eu não vou precisar alterar o verbo will, não vou precisar alterar o verbo rain, não vou precisar mudar o will porque eu mudei o pronome. Isso não acontece como acontece no do e no does, no presente, que eu tenho que alterar, né? Quando eu falo he, she e it, eu mudo para does, meu verbo auxiliar. Aqui, meu verbo auxiliar, o will, permanece igual, não vai mudar, ok? Mais um indicativo aqui que eu tenho de que a minha ação vai acontecer amanhã. Então eu posso usar tomorrow, next year, next week, semana que vem, certo? A gente também pode contrair esse tempo verbal, dizendo assim, em vez de dizer I will, que é a forma cheia, a gente pode dizer I'll visit Paris next year. A forma contraída sempre é mais utilizada na fala e menos na escrita. Então ela é mais informal e muito mais utilizada na frase, para dar ritmo. Em vez de dizer a forma cheia, I will, eu digo I'll. E assim vai ser com os outros pronomes. You'll, they all, y'all.
ok? E ele sempre vai ter, então, essa estrutura. Eu tenho aqui uma apóstrofe, e aí eu tenho LL, apóstrofe LL e they LL, certo? Lembrando, então, que essa é a forma afirmativa. Vamos ver como é que a gente faz agora a forma negativa? Agora a gente tem aqui então a forma negativa, utilizando o futuro com will. Vamos ver o primeiro exemplo. I will not go out this week. I will not go out this week. Eu não vou sair esta semana. Então o que eu tenho aqui? Mais uma vez uma previsão, né? Ou algum plano. Você fez o plano de que você não vai sair essa semana. I will not go out this week. Você pode repetir. I will not go out this week. Você pode dar pausa nos vídeos, repetir a pronúncia sempre depois de mim, certo? Vamos ver então a estrutura da negativa aqui. Vai ser o que então? Eu vou ter o meu pronome, né? I, o meu verbo auxiliar de novo, o will, indicando que a frase está no futuro, só que aí eu vou ter que colocar o not. Então o not, para fazer negativa, sempre vai vir nessa ordem, depois do will. E aí eu tenho o quê? O meu verbo principal, que mais uma vez não vai mudar, ele vai permanecer igual. Essa é uma das funções do verbo auxiliar, não precisar mexer no verbo principal. Porque o verbo auxiliar é o que está me auxiliando a formar a frase no tempo verbal que eu quero. Então, ele vai servir de indicativo para que o meu verbo principal não mude, certo? E eu tenho mais uma vez aqui um indicativo de quando a ação vai acontecer. Esta semana. De repente eu estou aqui na segunda-feira, na quarta-feira, e eu decidi que essa semana eu não vou sair. Go out é usado para sair, para se divertir, para ir num bar, numa festa, algo assim. Então, I will not go out this week. Vamos ver então aqui um outro exemplo. She will not work tonight. She will not work tonight. Ela não vai trabalhar hoje à noite. Imagina que agora é de manhã e ela está fazendo uns planos, ou então ela está prevendo que ela não vai trabalhar hoje à noite. Então tem um indicativo de tonight. Tonight significa hoje à noite. E a minha estrutura vai ser então, mais uma vez, o meu sujeito da frase, meu verbo auxiliar, o will, que vai estar indicando que o meu verbo principal está no futuro, e eu tenho que encaixar também a partícula not aqui para fazer a negativa. Ok? Lembrando mais uma vez que o will não muda com o pronome. Eu tenho o she. Lembra que o she no presente simples pede o does e não o do. Aqui no futuro ele não mexe, ele fica igualzinho para todos os pronomes. Vamos ver então como que a gente faz a contraction, a contração de will not no futuro? Então vai ser I won't. Will not vai ser a forma cheia, won't vai ser a contraction, vai ser a contração. I won't, you won't, she won't, they won't. E aí é só incluir então o meu verbo principal e seguir fazendo a frase na negativa. Vamos ver agora então como que a gente faz a forma interrogativa, utilizando o futuro com will. Vamos aprender então a fazer a pergunta, fazer a forma interrogativa, já que a gente já aprendeu a forma afirmativa, a negativa, então agora só falta a forma interrogativa. Vamos lá então. Will you travel on your next vacation? Will you travel on your next vacation? O que quer dizer essa frase? Você vai viajar ou você viajará nas suas próximas férias? Como que a gente faz então a estrutura da forma interrogativa? Enquanto no afirmativo eu começo com I will travel to Paris. Lembra do exemplo da forma afirmativa? I will travel to Paris next year. Aqui, perceba que eu começo então a frase com o meu verbo auxiliar will, para fazer então a interrogativa. Eu vou inverter a ordem, eu vou começar com o will. Então, eu vou usar o will, o meu sujeito da frase vem aqui, para cá dessa vez, o meu verbo principal continua igual, ele vai vir depois do sujeito, certo? Então, essa é a ordem da estrutura da forma interrogativa. Então, mais uma vez, eu tenho verbo auxiliar, verbo principal e um indicativo de futuro. Nem sempre eu vou precisar utilizar um indicativo de futuro, tipo next year, this weekend, que é este final de semana, ou então tomorrow,
amanhã. Às vezes o contexto vai me dizer que a frase já está no futuro, que já é uma previsão, como a nossa seguinte frase: Will Brazil win the World Cup? Will Brazil win the World Cup? O Brasil vai vencer ou o Brasil vencerá a próxima Copa do Mundo? Ou a Copa do Mundo, que a gente sabe que ainda não aconteceu, ela vai acontecer, certo? Mais uma vez eu tenho a estrutura verbo auxiliar will, meu sujeito da frase vem para cá, o meu verbo principal, o win, que é vencer, fica igual, eu não mudo, eu não altero ele permanece igual. E aí eu tenho o contexto, que indica então que a frase está no futuro, que é uma ação que ainda não aconteceu, que pode ser um plano ou uma previsão, certo? Então a estrutura fazendo a forma interrogativa vai ser: inicio com o verbo auxiliar will, coloco o meu sujeito da frase aqui, venho com o verbo principal e aí eu sigo com o complemento. Não tem contraction para forma interrogativa, certo? Sempre vai ficar assim, desse jeito, nessa ordem, certo? Lembrando então que eu posso fazer o futuro utilizando o will, o verbo auxiliar will, mas eu também posso fazer o futuro utilizando to be going to, mas isso é um tópico para a próxima aula, certo? Que eu vou deixar linkada com essa aula aqui, você pode assistir essa aula, vai ali na descrição do vídeo que já vai estar ali o link para essa outra forma de fazer o futuro em inglês, que é utilizando o verbo to be mais o going to, certo? Então, se você é meu aluno, assista o vídeo várias vezes, pause, faça as suas anotações, anote as possíveis dúvidas que surgiram durante essa videoaula para a gente sanar elas quando você estiver tendo a sua aula particular comigo, certo? E se você quer ser meu aluno de inglês, mais uma vez eu vou deixar passando aqui o meu WhatsApp para que você entre em contato comigo para a gente tirar suas dúvidas e iniciar suas aulas de inglês o mais rápido possível. Eu pego alunos desde básico, iniciantes, do zero, até alunos que queiram somente praticar a conversação ou lapidar o seu inglês, ok? Então, muito obrigado por assistir. Se você é meu aluno, eu vejo você em aula. Se você não é meu aluno ainda, eu vejo você na minha próxima videoaula aqui no YouTube. Um grande abraço. Tchau, tchau.